Olá, é um prazer estar com todos vocês novamente. Mais um podcast da Virtue, novamente com Sergião, nosso velho lobo do Rio, Alex Gerboni, nosso especialista de investimentos da Virtue, e mais uma tarde aqui para nós falarmos de investimento de uma forma bastante humorada e com alguns insights muito importantes para o desenvolvimento das suas carteiras, né? E queria mais uma vez agradecer a presença de ambos. A gente já convive quase que todos os dias falando um pouco de investimentos, de outras muitas coisas, mas eu acho que aqui é um momento para a gente expor nossas opiniões, trazer um pouco de valor para os nossos ouvintes, e eu acredito que a gente vai conseguir trazer boas ideias aqui nos próximos minutos, né? Uma semana, eu não digo nem uma semana, mas a gente vem realmente de um período bastante complexo no Brasil. No último podcast nós tivemos algumas discussões bastante profundas em inflação e juros, e as coisas que nós, principalmente eu me recordo do último podcast, pontuei bastante sobre que via uma possibilidade já de alta de Selic, e parece que os mercados estão pedindo um pouquinho mais do que nós imaginávamos de taxa, né? E eu queria começar com esse assunto porque é um que vai nos levar para diversos outros, como bolsa, mercado global e as possibilidades que nós temos, né? Mas eu vou trazer só alguns dados para pautar esse nosso bate-papo. A gente bateu, pelo menos pegando o DI Futuro aí, 2033, já ultrapassou 12, uma das últimas máximas históricas. Tivemos a Bolsa Americana Nasdaq batendo também suas maiores altas, S&P 500, e a gente na contramão do mundo, né, nossa bolsa de lado, dólar subindo. Mais uma vez o Brasil perdendo a oportunidade de ser um destaque dentre os emergentes, né, de ser realmente um destaque global para a atração de investimentos. E eu consigo ver aqui do meu lado muito mais o que a gente já esperava de um governo um pouco mais expansionista, que é bastante investimento, né? Mas em contrapartida, uma hora essa conta chega. E eu acho que 2025 está aí e essa conta tende a chegar. E eu queria ouvir um pouco de vocês, de como vocês estão olhando para esse cenário de Brasil, né? Assim, o que vocês acham, cara? Brasil vai, Brasil não vai? A gente mais uma vez terminando o ano com um PIB relativamente interessante, ou seja, os investimentos estão trazendo crescimento, mas de alguma maneira eu me preocupo cada vez mais que esse endividamento cresce por esses investimentos e a gente daqui a pouco tem uma despesa obrigatória tão grande que esses investimentos tendem a cair no futuro, né? E aí a gente tem uma conta muito grande para pagar e um baixo crescimento nos próximos anos. E tudo que a gente está olhando para 5, 10 anos é o que está acontecendo agora, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acreditam que tem sido as coisas boas e as coisas ruins também que esse governo tem trazido dentro do fiscal e que tem aí trazido a gente para uma contramão em relação ao mundo como um todo, né? Chile acabou de cortar juros, entre outros países da América Latina emergentes, e a gente subindo juros na contramão do mundo. Então eu queria começar pelo Sérgio, mais uma vez agradecendo a presença, e depois o Alex, e vamos que vamos. Bom, eu que agradeço o convite novamente. Aqui quem vos fala é o velho lobo do Rio. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Economicamente falando, exportações no limite do agro, dólar no limite do preço. A minha precificação é governo. O governo hoje está meio que ladeira abaixo. O país tem tudo para ser um super país, mas com os gastos de baixa renda, faz com que a dívida fique alta, e o alta renda, que seria um banco para emprestar dinheiro, sobe a taxa, vai junto com a Selic,
E aí o país não tem um horizonte formado para o cara falar, eu vou investir neste país e vou, com a rédea do país, ganhar junto. Aqui é o único país do mundo que o juros real está lá em cima, né? Por falta de investimento puro, por falta de resguardar o patrimônio, sabe? Não se atirar para o patrimônio crescer, sim resguardar. Então, eu vejo que politicamente falando, é o problema do país. E importante esse seu ponto, né, Sérgio? Assim, quando você fala de resguardo, é uma conta muito simples. Nós fazemos isso na nossa casa, né? A gente tem uma renda X, a gente tem aquilo para gastar todos os meses e as nossas contas têm que se enquadrar ao que nós temos de receita, obviamente. É um negócio que a gente chama de condução e descontrole. Né? É mais ou menos isso que acontece hoje. Um descontrole, né? No você final tem do dia hoje, né? O ladeira abaixo, eu concordo com o Sérgio, né? Que é um descontrole exacerbado. E a condução desse descontrole continua levando para essa barrocada para baixo. Porque você não vê o governo, na verdade você vê, a gente ouve falar muito de soluções, mas não vê essas soluções implementadas. E aí, para se fazer um contorno e continuar com a gastança, você cria outros artifícios, né, que demonstram que esse descontrole é contínuo. Essa é a preocupação e esse é o prêmio que o mercado de fato está cobrando. Boa fala. Quando você está em um pico de uma montanha, não importa qual o tamanho da bola que você esteja com ela na mão. Não importa se é 1 quilo, 5 quilos, 500. Não importa. Se você soltar ela, a força dinâmica lá embaixo é ímpar. Gigantesca. É o que acontece com o pensamento das pessoas que dirigem o país. Eu penso que eu estou só com a bola no topo. E nunca pensa que eu posso jogar. Se eu jogar, ela vai se tornar um peso tão grande que vai todo mundo ter que pagar ou levar a bola para cima de novo, para recomeçar. Então eu não vejo, não é que eu não vejo, eu sou brasileiro, nascido na Moca, fiz tudo o que eu fiz na minha vida neste país, sou de bandeira verde e amarela, mas eu tenho uma frase que eu levo: o país é muito rico de administradores pobres. Isso eu não tenho a menor dúvida. É simples e objetivo. É que eu não quero falar para não estragar o podcast, Sérgio, da Virtu. Aqui é livre, tá? É livre. Então tá bom. Eu queria ver o machucado do nosso presidente, cara, na nuca. Porque tirar uma foto e fazer uma live de lado ou falar no telefone não dá para ver nada. Verdade. Então, chegaram lá, estão fazendo uma reunião, convocando os 5, 6 países aí. É típico Rússia. Eu sou de descendência armênia. Eles estão convidando a Turquia para participar. Não, pelo amor de Deus. Eles mataram 1 milhão e meio. Colocou o Afeganistão como possibilidade, né? Eles mataram 1,5 milhão de armênios em 1915. Aceita que eu, armênio, aceito você. Aceita que vocês mataram, que eu, armênio, aceito você. Então a gente vai chegar um pouco nesse global aí também. Essas coisas eu sou meio roda presa. Eu não consigo imaginar sem estar com que um ativo que eu gosto, né? Pelos setores que você gosta ainda, é um ativo que você gosta, Brasil, né, Sérgio? Que só falinhas machuca meus artigos, só fala. E é mais fala. Mas eu queria só pegar um gancho aqui para explicar um pouco porque esse assunto para os nossos clientes e ouvintes. Mas a gente toca muito na questão de fiscal e inflação
porque isso impacta o nosso dia a dia grandemente, né? Então, só para vocês entenderem, então, cada vez mais que o governo ele aumenta o seu endividamento, o país que vai comprar uma dívida nossa, ou um investidor que vai comprar uma dívida do nosso país, ele vai sempre olhar a capacidade de pagamento. Então, alguém que tem capacidade de me pagar muito rapidamente, tem dinheiro para isso, empresta a uma taxa mais barata, certo? Então, eu tenho aquela consciência e tenho uma certeza maior de que esse cara vai me pagar. Quanto menos dinheiro ele tem dentro do caixa dele, o que acontece com o Brasil, ele tem muitas despesas já obrigatórias, eu vou pedindo uma taxa maior, porque o meu risco é maior para emprestar dinheiro para aquele papel. Que é né? o que a gente chama de pressão, né? Isso aí. E isso, a gente viu as taxas do Tesouro ontem batendo o recorde. Explodindo. Né? Explodindo. 12,90, Ou seja, não é só o que a gente está gastando, é o quanto está custando o financiamento dessa gastança, que está saindo do bolso de todos esses contribuintes. Porque num segundo instante, a gente vai pagar caro por esse dinheiro que está indo para o mercado. Mas, Felipe, longe de imaginar que o Brasil não tem capacidade de pagamento. Sim. Né? O que se cobra é exatamente a contramão. Poxa, se você quer gastar tanto e tem tanto espaço para tomar risco ou para tomar crédito, ótimo, eu vou cobrar o quanto eu quero. Que é o que o mercado tem feito. Então, o prêmio ele tem se elevado não pela desconfiança da força de pagamento brasileira, não é isso. Ele tem se elevado pelo descontrole fiscal que a gente está vendo e pela capacidade de pagamento. Se você pode pagar, vou cobrar mais. Exato. Quanto mais você pode, quanto mais você quer e mais você pode pagar, mais eu vou cobrar. É isso que o mercado tem puxado. Por isso que os DIs estão batendo esses 12,90, né? O IPCA mais 6,50, 6,55. Né? São prêmios que a gente não vê toda hora. Há quase 8 anos que a gente não vê esses patamares tão elevados. E assim, tudo isso também porque o mercado tem olhado essa desancoragem da inflação, né? Uma possibilidade de alta. Sérgio, você com a sua experiência, né? Eu me recordo ainda, eu era pequeno nessa época, o Alec é um pouco mais velho do que eu, deve se recordar tanto quanto você, mas teve uma época assim lá para 90, década de 90, finzinho dos anos 80, eu lembro que meu pai ia no mercado e comprava coisas para vários meses, porque no dia seguinte ia estar tudo mais caro. E eu sinto muito no nosso país que depois da pandemia o nosso custo em muitas coisas aumentaram muito mais do que o IPCA diz. Né? Passagem aérea é um caso disso. Né? Eu lembro, viajava para Manaus a trabalho em 2000, eu pagava R$250 numa passagem. Hoje eu não vou para Manaus por menos de R$4.000. Né? Então, as coisas aumentaram muito. Bastante. E isso, eu queria que vocês comentassem um pouco do quanto isso penaliza a população. E é uma coisa que não é muito clara para todos, de que o governo tem muita culpa disso. Né? E que esse início nosso de conversa é o que traz realmente todas essas despesas crescendo ali de coisas que são alimentos, relativamente obrigatórias para todas as famílias de gastarem ou de consumirem todos os meses. Como que vocês estão olhando isso para frente, dado esse fiscal complicadíssimo? Né? Eu acho que a gente entra numa espiral relativamente difícil para as famílias de baixa renda. Né? A renda não tem aumentado e as coisas têm aumentado muito de preço. Né? O Sérgio, que trabalhou muito tempo no varejo, sentia isso muito na ponta. Né? Como que vocês estão vendo isso para os próximos meses? Porque eu não tenho visto nenhum avanço do nosso governo para realmente resolver essa questão fiscal. A título de inflação, eu acho que ninguém vai segurar. Tão cedo não segura, só segura se a ocupação do trabalho diminuir, né? Ou seja, os níveis diminuírem. Hoje a gente está em pleno emprego. Pleno emprego é consumo na veia. Consumo na veia, o fornecedor, vamos chamar desse jeito, ele toca R$1 todo dia a mais no preço. Ele não quer saber. Ele toca, ele vai tocando porque a coisa vai consumindo. É o que está acontecendo nos Estados Unidos há 3 anos, 2 anos e meio.
Amigo, o McDonald's era R$ 4,99, está R$ 10,90, cara. Só que a mão de obra foi crescendo tão grande que pode ter inflação, mas tem um maior poder de consumo na habitação, né? Como fala, nos trabalhadores. Você tem mais consumidores. Aí vai aumentando, e aumentando o trabalhador, aumentando a massa trabalhadora, é inflação na veia, cara, é consumo na veia, é tudo na veia. A renda média brasileira aumentou. Ela subiu um pouco. Não é significativa nas faixas mais baixas, mas ela aumentou. Mas eu concordo com o Sérgio. A questão do pleno emprego aumentou o consumo das famílias, aumentou o consumo do varejo. Então, hoje, sei lá, eu tinha 100 milhões à disposição, ou trabalhando, hoje eu tenho 120, 130 trabalhando para movimentar esse mesmo mercado. É simples, desculpa oferta interromper. e demanda. É um grão de arroz por 20 milhões por dia. Faz a conta no final de um período que você estipular. Esse é o consumo Brasil, cara. Ele não tem como parar. Eu, quando tenho vontade, né, eu me pondo no lugar de uma baixa classe, eu tenho vontade, eu vou e compro. Agora, se eu vou pedalar ou não vou pedalar, é outros 500. Mas eu vou e compro. Eu estou com emprego. Eu não tinha. Por que não consumir, né? Por que não consumir? A parcela cabe no bolso. A gente tinha umas variantes, quando você citou 90, a gente falava que o nosso ramo era eu mostrar a minha cara. Então eu me vestia bonito, né? Para mostrar, eu posso ter virado de ponta cabeça, não ganhei um centavo, mas eu estava trincando na roupa, né? No visual. Hoje mudaram, né? Mudaram-se os valores, mudaram-se as coisas. Hoje o cara quer tá com a geladeira quase cheia, bem-estar, quer curtir num fim de semana, quer não sei o quê, não sei o quê. Mudaram as correlações, né? Embora a picanha não chegou na minha casa, viu? Não, ela não vai chegar também, é promessa. Promessa quando você não assina não vira dívida. Exato. Só vira promessa. Que é o que o mercado está cobrando, né? Que é assinar ali a promessa. Assina, cara. Eu não posso falar, eu não posso ganhar uma eleição nunca mais na minha vida prometendo. Eu tenho que assinar. Assina, registra em cartório e vai buscar, cara. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, desculpa. É o 4º mandato desse partido, eu não consigo, cara. Eu não consigo. E eu acho que assim, uma coisa que é muito complicada assim, também no Brasil, a gente tocou um pouco no político, e eu li já semana passada, ontem também li nos noticiários, né, que o governo está preparando um pacote um pacote econômico que vai fazer alguma redução de gastos e que não soltou ainda, porque soltaria depois da eleição. Então, eu não vou nem entrar em reeleição aqui. Porque tomara que faça, para mim, Sérgio, tomara que faça. Poderia ter feito em janeiro, Sérgio. Só que, ele vai vir com esse pacote de estímulo e vai vir com malefícios, né? Ou seja, vai tributar renda, vai tributar não sei o quê, vai passar o ITCMD, vai tudo passar. Taxar de vai que vai. Ele vai fazer o troca com os dois lá. Eu também acho que vai ser. Isso, né? A minha visão está aqui, vai ser alguma coisa para inglês ver mesmo, né? Acho que não vem nada substancial. Tanto que as notícias têm saído, o mercado não tem nem olhado com uma boa atenção isso, até porque ninguém deixou claro o que seria, né? Mas eu vejo muito espaço para cortes. Vejo também que esse pleno emprego ele tem acontecido muito mais por subsídio do que uma conjuntura econômica do país mesmo, né? Acho que isso em algum momento deixa de ser sustentável. Mas eu queria agora fazer uma transição um pouquinho de assunto, olhando já para uma parte
das nossas empresas e olhando um pouquinho para a Bolsa, né? A gente está falando um pouquinho de inflação e juros, ou seja, já está muito claro para a gente que o nosso país vai ter alguns problemas à frente, mas o quanto vocês acham que isso vai impactar as nossas empresas futuramente? Obviamente que para a Bolsa a gente tem um olhar, né? As maiores empresas da nossa Bolsa são exportadoras. Então, o dólar ou as commodities num patamar elevado, né? Vou pegar o caso de Vale, que tem uma influência muito grande de China. China veio com novos estímulos, PIB cresceu aí 4,6, tentando voltar para 5. Pode ser que a gente até performe por essas empresas, né? Mas tem um grupo que eu diria que é 90% das ações, não do peso, tá? Em tamanho de empresas, mas vamos dizer em número de empresas, Small caps. que vão ser muito prejudicadas com esse cenário que nós estamos olhando à frente. E a gente, obviamente, temos bastante clientes aqui posicionados em bolsa. O Sérgio é um grande investidor da bolsa, assim como a gente conhece muitos outros que olham oportunidades, mas também tem ações que tendem a sofrer mesmo, né? Que não tem boas perspectivas. A gente teve um bom momento, né? Na verdade, essa redução da taxa de juros nesse um ano e meio quase, né? Deu espaço para as empresas se reperfilarem, se reorganizarem. Então, a gente vai continuar vendo balanços robustos, né? Essa é a minha opinião. Foi recorde de emissão de dívida corporativa ano passado, né? Todo mundo reorganizou, reperfilou, como se fala, né? Alongaram bastante, né? Aproveitou a redução da taxa de juros e alongou essa dívida. Então, melhorou o nível de resultado das empresas, que a gente ainda vai ver nesse trimestre e talvez no próximo. Eu acho que para o ano que vem, a depender de onde essa taxa de juros chegue, né? Se bater ali os 12,5%, 13%, que é o que se fala. Mas vocês acham que chega a 12, 13, assim? A gente tem um componente, 25 aí. Tem um componente externo ainda, né, Felipe? Que é a eleição ou não de Trump ou de Kamala. Né? A depender de quem ganha, a gente tem uma pressão ainda maior para dólar e juros, né? Exato. Né? Muito embora eu prefiro acreditar em pesquisa do que acreditar em casa de apostas. Né? Não tenho minha preferência, né? Eu acho que Trump tem muita diferença. Tem muita diferença, né? Mas Trump é uma preocupação para o mercado global. A gente viu quantas guerras econômicas entre eles e China, né? E isso impacta todo mundo. Se China para de crescer, a gente, como emergente, para de crescer junto, né? E se ele fecha muito o mercado para o resto do mundo, para proteger as empresas, isso vai ter uma interferência. E a gente não tem um alinhamento hoje do nosso governo com o governo americano. Mínimo, né? É mínimo. Mas para as empresas especificamente, assim, bolsa, para esse ano, eu vejo um resultado positivo, pelo menos nesses próximos meses. Eu acho que a gente está com cara daquele ralizinho de fim de ano que não aconteceu no anterior nem no antes disso. Mas para você, eu queria só assim, não precisa nem entrar em ativos, mas setores que a gente acredita que os resultados serão mais robustos, tá, Sérgio? A pergunta também vai se estender até você. Setores e onde vocês acreditam que pode estar? Cara, acho que de novo a questão de proteína, né? JBS está aí, todo mundo falando, resultados robustos nos próximos trimestres, né? Se beneficiando da questão de dólar em alta, pode ser um setor que se beneficie. Varejo, difícil ainda de mencionar, né? Dada essa volta da taxa de juros, eu acho que deve sofrer um pouquinho mais. Mas se eu vou fazer o contrário do último podcast, né? Onde a gente destruiu um pouco o índice e falou mais de posições. Mas se eu olhar índice, o Brasil está bem. Imagine que Petro e Vale, que tem uma posição extremamente relevante na composição, não andaram, né? Uma andou, a outra não, mas elas por elas, né? E a gente está com o índice aí a 130 mil pontos. Os bancos também com desempenho bem abaixo do que se esperava esse ano, né? E aí, quando você olha, você fala assim, poxa, ainda está muito barato. Mas quando você analisa o índice, que é uma referência, você fala, e a preocupação de entrar agora? Né? De novo, não sou contra,
né? Não dá para comprar índice, não dá para fechar aqui, acreditar no ETF e achar que ele vai fazer tudo por você, não é isso. Mas também, se você não fizer ali uma escolha, né? Um stock picking, que é como se fala, né? Escolher o ativo certo na empresa que você acredita, cara, é assumir mais risco do que a renda variável própria te recomenda, né? Ou seja, assim, o que você está querendo dizer tem que ser muito seletivo, tem que olhar valor 100% das empresas e fechar um pouco os olhos para o que está em volta. O Sérgio classificou da outra vez assim, qual é o produto que eu acredito? O que você vende? É isso que você tem que analisar quando quer se tornar sócio de uma empresa. Comprar ação não é comprar ação, é se tornar sócio. Ela pode ser, seu objetivo pode ser de curto, médio ou longo prazo, mas você é sócio do negócio. Ah, vou comprar proteína e quero que o preço da carne baixe. Né? É difícil. Não tem. Você quer comprar e quer tomar prejuízo, né? Na verdade, eu não olho o índice, eu olho o papel, né? E quando você olha o papel, você tem plena razão. Você tem que acreditar naquele papel. Você tem que acreditar que o valuation daquela empresa por aquele valor está errado, está muito baixo, né? E a partir daí, você toma a sua postura. Você, antes da gente entrar, você falou assim, puxa vida, você compra como, né? Eu compro todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. E compro principalmente aquela que eu acredito e aquela que está muito descontada. Essa muito descontada, posso não acreditar, mas ela está muito descontada. E hoje, essas 2 semanas, 3 semanas, estão realmente penalizando todas com dívida alta. Todas. Todas que não têm geração de caixa proporcional à dívida já feita, né? Então, por isso que estão rolando dívida, esticando dívida. Mas hoje na Bolsa a gente deve ter uns 50%, que deve muito mais do que o patrimônio, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Agora, setores, para ser defensivo, banco. Para ser agressivo, small caps. É um Pecara, uma Rappi Vida. Hoje bateu o Redditor R$ 29. Desculpa, não vale o patrimônio. Mas eles devem 12 bi, mas eles devem 12 bilhões, né? 13 bilhões. Mas os caras geram lucro de 2 e caralhada por ano. De lucro líquido, né? Para um pouquinho, faz uma correlação diferente. Agora, o cara que gera lucro de 1 milhão e tem 50 milhões para pagar, você tem 50 anos para... Tá difícil para isso. Aí vai estar difícil mesmo, né? Tem N casos, né? Só que, eu sou convicto. Desculpa, para mim é proteína e bastante gerador de caixa. A empresa geradora de caixa, nesse momento de inflação alta e juros altos, ela é a melhor do negócio. Podemos falar do setor de energia, então. Setor de energia. E tem muitas empresas também que... Mas eles estão muito alavancados também. Que quando hoje, um exemplo de energia ainda, a gente vai ter hoje à noite. Vai sair o balanço da Neoenergia. Hoje tem Neoenergia. Vamos ver como que vai ser. Ele vai postular o preço das outras hoje. Porque se ele sair ruim, ele vai machucar o resto vai junto. E aí, quinta-feira tem outros 3 bons aí. Vamos ver o que o exportador merece, com dólar na média no último trimestre, 5,35, 5,40. Né? O melhor trimestre em dólar foi esse que passou, porque ele nunca baixou de 5 e sempre trabalhou no 5 mais. Né? Então, o exportador que vai decidir aí. Eu sempre olho... Assim, Brasil, acho que já é uma conversa de alguns anos em que a gente sempre escolhe 3 tipos de empresas ou setores para comprar, né? Então, exportadoras, porque assim, nós temos
grandes empresas, né, em commodities, Petrobras e Vale dentro do nosso, entre outras, né, Suzano também, enfim, todas com a cheio, sua... VEG. Nós temos VEG. grandes empresas, mas que não são quantidade, elas são só grandes. Exato. É diferente de outros países que têm quantidade desse tipo de empresa exportadora, né? Concordo. O nosso é meia dúzia, uma dúzia, um modo de falar, né? O nosso setor de proteção aqui é o quê? Banco, commodity, telecomunicação É isso mesmo. e energia elétrica. Energia. Acabou. E você tem você não tem quase nenhuma empresa de tecnologia, por exemplo, que nos pega um índice americano, né? Que você tem. Mas se restringiu a isso. Local web. Mas Eu vou brincar não dá aqui. para comparar com A uma VEG. não dá para comparar com que nem uma tecnologia. Microsoft da vida, né? Não. Mas eu sempre olhava assim empresas que poderiam, exportadoras que conseguem repassar o custo inflacionário, né? Então energia é uma delas. Então, se a inflação subir 10%, o cara vai aumentar o custo de energia para todos nós em 10%. Se a água acabar, vai aumentar. Vai aumentar. E se também a gente tiver uma escassez de energia e tivermos que ligar as termoelétricas, vai ficar mais caro para a gente. E eles repassam tudo isso. Então, são sempre setores muito bons de ter na carteira, né? Então, eu sempre tive um olhar muito para esse tipo de empresa e setor. Mas eu gostaria também que nós pensássemos que a gente tem do outro lado pessoas que gostariam de ter ações que pudessem se multiplicar por 4, por 6, né? Quantas pessoas, e principalmente nos últimos anos, não aconteceram isso com as cripto, né? Mas a gente vê isso recorrentemente acontecendo no mercado financeiro, né? Tem alguma empresa que vocês olham com uma extrema capacidade de crescimento, de multiplicação de valor para os próximos anos? Puxa, eu acho que na minha carteira pessoa física, não. Eu não tenho 3 vezes, não vou ter, não. É muito raro isso. Tem as aberrações, né? A gente até falou do nome antes aqui de entrar. Tem aberrações, mas se você não surfou... Passou a hora. Para quem não sabe, é um par, né? Eu tinha TIPS na minha carteira, cara. 0,99. Eu fui puxar ontem, né? Eu deixo ela só para... Eu não tenho mais, né? 2,80. Não vou lembrar o número correto. Ontem bateu 6,50, cara. Aí você fala assim, pô, por que você não ficou? Eu falei, não, porque eu ganhei o meu, eu pulei. Mas o cara é um administrador ruim. Não, mas a empresa levou ele junto. Aí não tem como ser administrador. Levou, carregou junto. Porque aí, começou a ter demanda, começou a ter as coisas todas, vai tudo junto, né? Então, essas coisas é difícil. Agora, tem aquelas que você propõe 35%, 40%, essa tem um bocadão aí. E tem mesmo um bocadão, e não digo não, se não é no final do ano, hein? Falta 90 dias, aí 80 dias. Eu posso linkar aí umas 3 ou 4. Tem o negócio de comprar quando tá barato. Tem que comprar. Hoje teria que ter comprado pra caramba. Eu posso falar palavrão? Pode. Pra caralho, a rapa é vida. 3,50, rapaz. Isso é dinheiro de pandemia. Tinha que ter comprado. Tem que comprar quando tá barato. Eu não vi, mas estava zerando a queda. O que era 5 está 0. É uma puta empresa. O terceiro trimestre aí que vai sair esses dias vai sair maravilhoso. Redditor, se juntando a Bradesco, não pondo dinheiro, pondo serviço. É diferente. Diferente que quando você abre uma loja de varejo, você põe o dinheiro, né, para abrir a loja. Nesse caso do Redditor, fizeram uma joint venture, não vai pôr, o prédio é meu e a operação é nossa. Cara, isso é o melhor negócio do mundo. Eu, se sou o dono do carro, falo, monta umas 50 dessa aí, que para mim é legal pra caramba. E assim vai. Então é assim. E dividendos esse ano vai ser ralo para mim. Eu recebi o ano passado um monte de dividendos, né? Mas esse ano está ralo. Eu não sei se está ralo ou os papéis que eu estou tendo estão pagando menos do que
o ano passado. O ano passado eu recebi da minha carteira uns 12% só de dividendo. Pô, um excelente dividendo. Eu recebi bastante. Não, lembrando todos que a gente vai publicar se eu autorizar. Teórica, se ele autorizar. Se eu autorizar. Aí para depois a gente ir acompanhando o Pode desempenho. acompanhar, eu digo para vocês. É que eu não gosto de mostrar números, mas eu digo para você, sou muito transparente. Para isso, vocês só não gostam de mostrar número, cara. Não, deixa para o final. Deixa para o final. Mas, Alex, assim, você também já comentou aí que não vê nenhuma aberração, né? Mas está confiante com resultados melhores? Assim, eu digo, Bolsa termina o ano acima do que está. E agora também quero que o Sérgio responda, sendo mais específico. Está comprador de Bolsa agora ou ainda Estou comprador de Bolsa, mas não para agora, né? Eu acho que não adianta a gente mirar o rally de final de ano, porque dificilmente a gente vai achar tanto resultado assim. Eu acho que construir essa carteira e comprando, não todo dia, mas com uma frequência, né, tanto na alta quanto na queda, mostra o seu interesse talvez para daqui uns 6 meses, 8 meses, para de fato trazer um pouco mais de resultado, né? Difícil acertar um rally daqui para o final de ano. Difícil. Não, muito bom. Eu perguntei isso porque... Posso raciocinar por nós todos aqui? Agora? Né? Então vamos lá. Geralmente o quarto trimestre do varejo em si físico, varejo como um todo, né? Eu falo físico porque eu tinha, né? Varejo físico. 42% da venda total do ano. Com pleno emprego, se a dívida não é a dívida do comércio, é a dívida do consumidor, tiver justa, vai explodir de vender. A vontade dos caras de compra é muito maior do que o comentário político, financeiro. E o quarto trimestre está mostrando que vai ser muito bom. Eu andei lendo um pouquinho do varejo. Alguns esperam o melhor Black Friday dos últimos 5 anos. E a gente então tem, eu acho que também, num setor que foi penalizado o ano inteiro, né? A gente teve até um resultado legal no ano passado das empresas de varejo. Eu não vou colocar varejo, mas eu vou colocar consumo no geral. Não consumo básico, mas consumo no geral. A gente vinha já com esse crescimento e o PIB surpreendendo para cima, o pleno emprego, acho que tudo são catalisadores, né, de venda dessas empresas. Mas eu também estou acreditando que a gente vai ter um fim de ano muito potente nisso, né? Eu andei até lendo um pouquinho essas questões de jogos, que estava aumentando o endividamento da família, mas são coisas muito pontuais que eu acho que não vão atrapalhar, principalmente olhando para um ano relativamente difícil em alguns aspectos para todos nós, né? Principalmente economicamente falando, nas questões de inflação, agora muito mais estáveis. E eu vejo que o preço também, eu estava vendo o preço dos artigos vendidos, eles estão... Isso eu estou falando não para, volto a dizer, né, não para o consumo básico, mas uma TV, por exemplo, né, eu andei lendo ontem num site, acho que o Brasil Journal, algum desses aí, uma matériazinha, mas o preço dos eletroeletrônicos, por exemplo, está 10% a 15% abaixo do que nos 3 meses atrás, né? Então, estamos em Black Friday ainda. Então, acho que as pessoas vão acelerar um pouco o consumo desses bens, né? Vai, eu tenho a certeza que vai. E não é o tigrinho que vai machucar, não. O tigrinho, ele vai ter um volume X, passou daí... Eu acho que falta eu vou falar da forma que a gente conversa, mas falta um catalisador. Qual é o passo para essa explosão acontecer? Né? Talvez o varejo consiga puxar um pouco mais. Mas vamos lembrar, né? Não estou pessimista, não é isso. Eu acho que é um bom momento de compra, mas não acho que o prêmio está aqui.
ali no dia seguinte, né? Para mim ele está um pouquinho mais longe. E quando a gente fala de catalisador, a gente tem que lembrar que precisa de alguma coisa muito boa acontecer, né? E essa coisa boa para acontecer é que o mercado não está enxergando. Vamos lá, fluxo estrangeiro, ele não virou, seria um bom catalisador para que impulsionasse essa bolsa. Alocação de fundos multimercados, tá parado, né? O cara não consegue acertar a posição e aí, ao invés de ser uma posição para se entrar em bolsa, eles estão fugindo. Fundos de pensão, né? Como é que se bate a meta atuarial? Você prefere correr o risco numa renda variável ou comprar um IPCA mais 6,50? Né? Esses turbilhões de dinheiro, vamos falar assim, eles estão no ritmo contrário. Eu vou pegar esse gancho que eu concordo 100%, mas eu vou trazer um pouco para o que o Sérgio pontuou também. Né? A gente tem, sempre quando o momento de queda de juros, bolsa sobe, né? É sempre o inverso, aquele pêndulo. Né? Uma correlação. Mas essa correlação, ela não é um acontecimento depois do outro. Sempre a bolsa começa a subir quando já se tem uma expectativa daquilo acontecer. Né? Ela sobe no boato e cai no fato. Né? Por isso que a minha pergunta, olhando para este período agora, porque imaginem só, a gente já está prevendo um resultado melhor no último trimestre. Se ele vem levemente acima, a gente poderia ter uma continuidade, e quando eu olho para um dólar também a 5,60, 5,70, a bolsa está ainda mais barata em dólar para o gringo. Então veja só, se nós pegássemos a última alta da bolsa, ela saiu de 123, 125 para 135 de novo, quando o dólar saiu de 5,70 para 5,20. Né? Ou seja, ela já estava barata, em dólar estava ainda mais barata, o gringo vem raspando. Mas eu concordo com você. E você. agora está de novo nesse sentido. Compra, né? Que é o que a gente falou, né? É um momento de compra, mas não é uma expectativa de um boom para daqui ao final de ano. Não. Isso eu entendi, man. Captei bem a sua mensagem. Mas o que eu tô só querendo colocar, para a gente estar avisando aqui as pessoas que estão com a gente, eu vejo já como um bom momento para estar montando as suas posições. Aquele ponto do Sérgio de comprar um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo né? dia. Eu vou pegar ali momentos ruins, momentos muito bons de preço, mas na média eu vou ter pegado, obviamente, depois de analisar a qualidade da empresa, e existem muitos analistas e nós aqui para ajudarmos com uma equipe muito robusta para dentro da nossa corretora, mas eu acho que é um momento para ir se tomando, sabe? Vamos pensar aqui no caso típico brasileiro, Vale a 60? É muito barato, mas a Vale é dependente de um produto, né? A China. Uhum. Quando é dependente de um único produto, aí eu sou meio resguardado, sabe? O estímulo da China veio, mas não faltou definição do que é fato. Aí subiu 3 ontem, antes de ontem, devolveu tudo hoje. Né? Ontem e hoje. Mas né? se você pensar no médio prazo, é uma Mas é barato. Mas é barato. Mas eu acho que o segredo é aquilo que a gente falou lá embaixo e está falando aqui. Compra-se quando está barata, né? O papel está barato hoje e compra com frequência. Paguei 60, vou pegar aqui esse valor que está na minha cabeça. Tá 62, compra de novo. Tá 65, compra de novo. Que vai subir? Voltou para 60, compra de novo. Caiu para 58, o cara continua comprando. Acredita no produto e na estratégia que você assumiu. Caso típico de mercado foi ontem a Ipera, né? E Hype 3. É um caso típico do que o mercado está assustado. Ela abriu caindo 10, chegou a 14 de queda, fechou em alta de 1,66. A interpretação da notícia fez a ansiedade dos micros sair detonando. Porque o cara leu que não sei o quê. Mas calma, cara, você está lendo só. Calma, deixa o mercado digerir.
Aí hoje já sai que estão se juntando ela e a EMS. Porra, se eles fizerem isso, tem que vender Banco do Brasil, Petrobras, tem que vender. A sinergia que vai criar, eles não são concorrentes puros. Eles agregam como chama no mercado, no varejo? Na gôndola? Na gôndola, na prateleira. Não, quando vai no caixa, tem um nome. Puta, me fugiu o nome. Elas se agregam na ponta do caixa. Meu, aquele produtinho que você pega antes de pagar. É, né? Isso mesmo. Tem um nome. Hoje já está subindo 5 caralhada de novo, só porque a interpretação da fala, os caras não entenderam, bateram e hoje já está devolvendo. Quer dizer, está devolvendo, não. Está somando tudo aquilo e mais algum por causa disso aí. Então eu não vejo, eu vejo que a gente ainda não tem. A gente tem quantidade de caras que lidam com a bolsa, mas o medo machuca a quantidade desses. Você falou uma palavra importante. Eu vou fugir um pouquinho de renda variável e só vou ali falar um pouquinho de crédito privado. Medo. Olha o que aconteceu no agro nos últimos 40 dias. Depois do evento de AgroGalaxy. É um desespero, todo mundo vai quebrar. Cara, era o setor dos últimos 2 anos. Né? Brasil, país do agro. Você levava uma dívida de agro, todo mundo queria. É, né? Gozado, eu fui em 2 casas, aí eu perguntei, né? Todo esse default na carteira do AgroGalaxy é 8%. E a garantia é a própria terra. Só que levou default, né? Mas aí marcou todo mundo que estava ali do lado. Até quem está saudável. Aí o cara tem 92%, aí machucaram lá. Bom, aí é o medo. O medo faz a insegurança, né? O ponto é assim, o medo, ele te deixa muito receoso de aproveitar boas oportunidades, né? Tem que aproveitar. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos também no ano passado um outro problema de crédito quando vem Americanas e contagiou metade da indústria de crédito. Claro que naquele momento, uma troca de governo, a gente também não sabia muito para onde ia aquilo, né? E a gente tinha pego, sei lá, papéis muito bons, sei lá, uma dívida, vamos pegar uma boa empresa aqui, uma Suzano da vida. Os spreads dos títulos tinham ido para, sei lá, IPCA mais 8, um título que negociava IPCA mais 5, 4,5 semanas antes. Se você tivesse avaliado bem a dívida dessas empresas, teria comprado papéis extraordinários, né? Num momento complicadíssimo de mercado, mas o medo fez com que muita agência, ao invés de comprar, vendessem esses papéis. E quem comprou foram os fundos, né? E os fundos raspando ali naquele momento, embora alguns também tomando muito resgate, né? Eu acho que foi um pouco de troca de mão. Quem tinha Americanas teve que vender para quem não tinha Americanas. Basicamente foi isso, né? O cara que estava tomando resgate tendo que desovar para quem não estava. Bom para alguns, né? Que hoje a gente vê tendo uma performance muito acima da média porque compraram isso. Mas o que eu estou dizendo, o medo, ele é o nosso maior inimigo no mercado de investimentos. Não estou dizendo que a gente não tem que ter medo. Não, né? Claro. Não é. O medo vai fazer com que a gente faça uma análise mais robusta daquele ativo que nós estamos comprando. Mas ele nunca pode nos impossibilitar de comprar uma boa oportunidade depois de uma boa análise, né? E quando a gente está falando aqui de bolsa, obviamente do outro lado estão todos com medo, né? A gente tem aquela visão, e eu sempre tiro a prova disso todos os dias no meu trabalho, de que o brasileiro ele ama a renda fixa, né? Hoje a gente está com um título livre de risco, soberano, pagando aí 6,5% de juro real, 12% fixo se quiser. Você tem uma infinidade de possibilidades. Mas quando eu olho para o longo prazo,
e um aspecto que eu sempre olho para os nossos clientes, que hoje o CDI é muito interessante, em algum momento ele deixa de ser, e eu sempre bato na tecla de bolsa, porque no longo prazo, se você fizer uma boa alocação, comprar boas empresas, a gente vê em determinados períodos longos, muitas empresas devolvendo para o seu investidor IPCA mais 20. Algumas elétricas nesses últimos 10 anos entregaram isso, outras empresas também. Coloquei aqui, não estou falando que é para comprar elétrica, só estou dando um exemplo. Não, mas tem bons retornos. Mas imagina, Sérgio, poxa, eu sou um investidor aqui, tenho R$1 milhão. Boa parte do meu patrimônio, vou dar eu como exemplo, tenho 40 anos, vou usar parte desses recursos só quando eu me aposentar, supondo que seja 65 anos, eu tenho 25 anos até lá, né? O CDI é o melhor investimento para os próximos 12 meses, mas será que ele é para 10? Será que ele é para os 25, onde eu vou usar realmente a minha poupança quando eu me aposentar? Então, o nosso trabalho aqui também é abrir um pouco a mente para essas pessoas buscarem investimentos adequados para os seus projetos de vida. Pois se eu quero comprar uma casa daqui 20 anos, porque eu vou estar tomado em CDI. E o projeto de vida não é de 6 meses. Não é de 6 meses. Então não é melhor eu procurar um melhor ativo para 10 anos, 15 anos, 20 anos? Por isso que eu sempre toco no assunto de bolsa. Porque eu tenho certeza que ter uma boa empresa por 20 anos, economia real, vai dar muito mais dinheiro do que comprar juros. No final do dia vai, contanto que seja muito embasado e que a gente faça uma análise profunda do que estamos comprando. Mas vocês também têm essa visão, Sérgio? Quando vou olhar para frente, eu acredito muito que é a sua, você já investe em ações há muitos anos, mas se a gente pegar com muito mais tempo tudo que você faz desde jovem para cá, talvez ações, eu não digo nem talvez, mas eu posso até afirmar que talvez tenha sido o seu melhor desempenho. Obviamente que nos negócios, assim, nos negócios economia real, sempre, né? Não dá para a gente diferenciar, mas você acredita que bolsa também foi um dos seus melhores desempenhos no longo prazo? Não foi o melhor desempenho. A empresa foi o melhor desempenho a longo prazo, quando você puxa lá de trás. O trabalhar é gostoso. Sim, sim. A bolsa é qualidade de ações dentro do seu negócio e não se preocupar com ela. Você não pode se preocupar. Se você compra, você falou de elétrica, né? Pô, compra. Vamos comprar CPFL, R$30. Amigo, ela vai dar um dividend yield de 10. Você está preocupado com o Selic? Está preocupado com juros, inflação? Não, saiba que ela vai te dar 10. Ah, mas você tem aí em aplicação a 12. Saiba que ela vai te dar 10. Nessa hora você para pensar. Você não pode pegar e achar que tudo é melhor que banco. Agora, daqui a 10 anos, o CPFL vai estar quanto? Os mesmos 30? É importante isso. Né? Pega lá antes da estatização da nossa Diago aqui. O papel era 30. Só pela estatização ela está 100, 90. Tudo bem, mas é só a mudança de mão. A outra já está na mão, né, de um mercado, né? Então, essas coisas é só não botar no custo da mercadoria todo o dividendo pago. Porque aí você tem realmente um dinheiro no seu bolso. E não colocar todo o seu dinheiro num único produto. Numa única mercadoria. Aí você tem que acreditar. Não dá para falar que... Você tem que acreditar que é NVIDIA, né? $39, 144 ontem. Quem comprou só a NVIDIA? Não tem, né? Talvez o CEO. Mas de resto, né? Mas de fato o que a gente fala, né? É um assunto que sempre volta. É a diversificação. Você tem o dinheiro de curto, de médio, de longo prazo, você tem a renda variável, tem a renda fixa, tem o multimercado, tem o cambial, né? O dinheiro lá fora.
Ah, você contou a história. 33. É isso aí, você contou essa história, né? Não Agora, bote todos os ovos. Você citou os fundos imobiliários, né? Aos preços que estão hoje, tirando esses de CD, né? Que são de... Os outros estão começando a ficar muito barato, hein? Estão começando a ficar muito barato. O tijolo. O tijolo está ficando barato. Preste muita atenção em tijolo, preste muita atenção em shopping. Está ficando barato. Ah, mas você vai comparar com... como fala CD lá? Logístico. Não compara com isso, pelo amor de Deus. Aquilo é um aborto da natureza. Aquilo aconteceu porque está se vendendo muito no e-commerce. Se vende muito, o cara precisa estocar. Se ele precisa estocar, precisa de logística, né? Só que o imobiliário com renda 0,70, 0,80, já te dá os próprios 10. É só fazer a multiplicação do rendimento mensal e reaplica ele, o dinheiro dado, você já tem 12. E o 0,8 é o quê? É uma referência do aluguel. Isso aí. E aí você já tem 12 no final. É. Se você aplicar janeiro, fevereiro, né, dá 12 no final. Então, preste atenção. Está começando a ficar barato. Tem empresas que o patrimônio é muito maior do que o valor do papel. E vamos lembrar, né? O tijolo ele sofre reavaliação. Exatamente. E aí, no momento de alta do mercado, você tem a valorização do tijolo, né? Do imóvel. E isso faz diferença. Eu vi uma análise de uma casa, acho que foi da Eleven, que soltou uns meses atrás. 85% da indústria dos fundos imobiliários estavam negociando abaixo do valor patrimonial. Ou seja, se o cara vendesse todos os ativos, não dava o valor do fundo cotado. Não faz o menor sentido, né? Mas eu acho que o brasileiro precisa ouvir mais disso, porque é um investimento... assim, eu já vi muita gente também querendo ir diretamente para a construção civil, né, para o mercado imobiliário, e não tem muito noção do que está fazendo. Uma coisa eu sou um médico, não sei nem quanto custa um saco de cal, de areia, e quero agora virar um empreiteiro. Não dá, né, um incorporador. Então, eu acho que para quem tem esse apetite, não consegue realmente atuar nesse mercado, os fundos imobiliários estão aí para fazer um excelente trabalho por esse investidor. E ainda esse investidor hoje tem muitas oportunidades para ele comprar o imóvel mais barato do que vale. Se o imóvel está valendo 1 milhão, tem fundo imobiliário ali que ele vai acabar comprando por 900 aquele ativo. Que nem às vezes eu fazia umas alusões na pandemia, né? Você compra 1 metro na Faria Lima por R$19 mil. Alguém comprou aqui? Eu não comprei. Você compra em Iguatemi 11 na pandemia 18, 17,50. É verdade. Você está comprando, está sendo sócio de um que tem um patrimônio na Faria Lima que custa R$18 mil. E ficou uma pechincha por muito tempo. Um semestre. Então é assim sucessivamente. Tem N casos, né? Então a gente tem que confiar no papel que quer comprar. Estuda ele e compra. Esquece BB Seguridade. BB Seguridade todo mundo sabe. Agora, aquele que você quer buscar e tentar ver 2 vezes, 2 vezes e meia, 3, vai lá e estuda o cara. Pensa no vocês cara. fugiram, mas agora estão respondendo que pode fazer vezes 2, né? Tem. Mas ninguém quer se arriscar a falar né? Eu falo. Não é. Bora então. Não, deixa pro quiz. Eu vou pôr esse daí no quiz. Vai daqui a pouco pro final. Eu falo, mas eu falo do meu jeito, hein? Pessoal, o papo aqui está muito bom e o tempo passa muito rápido, tá? Ou a gente fala muito devagar ou o tempo passa rápido. Eu acho que a gente tem que mudar agora para fazer semanal podcast, que é assunto demais. Não dá para fazer de 1 mês. A gente nem foi para cenário internacional. Então, vamos nos próximos focar um pouco mais para isso.
mas eu queria agradecer mais uma vez vocês. Queria deixar ainda mais alguns minutinhos, se vocês quiserem, pelo menos em 2 minutos, darem um último recado. Mas foi um super prazer estar aqui de novo com vocês, Sergião, já um amigo, o Alec também, companheiro de trabalho e amigo, e é um bate-papo sempre muito legal com os senhores. Não vejo a hora do próximo. Daqui a pouco a gente vai para o quiz do Velho Lobo do Rio, e no próximo podcast a gente vai ter aí também o versus das ações que a gente colocar aí para o Velho Lobo. Então a gente vai ter o desempenho e, como combinado antes, vai ter música, caso ele acerte. 30 do 11. Isso 30 aí. do 11. Vamos pegar. Não é 30 do 12 que a gente vai fazer. 30 do 11. Não, a gente tem que fazer daqui 30 dias. Não. Depois que acabar aqui, você vai nós vamos precificar valendo a 30 do 11. Boa, fechado. Não quero falar em dezembro, porque vira janeiro. Quero falar em novembro. Não, mas agora é outra. Eu vou dar o quiz para você. Ok. Aqui, se você acertar 3, vai ter que cantar música aqui no canto. Então vamos lá. Obrigado vocês. Obrigado. As últimas considerações e dá um tchauzinho para a galera. Não, pessoal, obrigado pela oportunidade, né, por nos ouvirem. E lembrar, né, compra quando tá barato. E não se desestimule quando o preço muda, porque ele vai voltar e você não vai se arrepender. É isso. Obrigado, Alex. A minha consideração final é um adendo para todos nós, para todos vocês que estão me escutando. Na Bolsa não falta vendedor e nem comprador. Todo dia tem ou gente para vender ou gente para comprar. Então, compre todo dia um pouquinho se você tem interesse da compra e esqueça o vendedor. Esqueça. Compre se você tem interesse daquela mercadoria. Porque você comprando todo dia, o seu custo de carrego é menor, mas o seu preço também pode ser menor. Se o cara se machuca, ele te machuca. Caso típico hoje é Rapevida. Eu fiquei chateado, mas teve que comprar, vamos comprando. Agora, no final do dia, estou feliz. O que vamos fazer? Ainda bem que foi na hora do podcast que você ficou feliz, hein? Senão já ia chegar aqui triste. Então, sem mais, eu que agradeço a você, Jorge, a Virtu, por ter me convidado de novo. E estamos aí presente. Vamos que vamos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer falar com vocês. E até o próximo podcast da Virtu.